para justificar o homem. Ele é o único que tem as prerrogativas divinas para perdoar o homem. Ele disse ao paralítico: filho, perdoados te são os teus pecados. Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Mas Jesus, respondendo aos líderes religiosos, ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus, ele tem poder para perdoar pecados. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 33, Paulo, no seu cântico, ele disse: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que justifica. Observe, senhoras e senhores, é Deus que justifica o homem mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque toda obra salvífica operada pela Trindade, a Trindade Santa, gira em torno do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos que é Jesus que justifica. Paulo disse em Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 1: agora temos fé, sendo justificado por Deus, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Implica dizer que antes da cruz, antes de confessarmos a Cristo, a Bíblia está dizendo que nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 8, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas através da cruz, mas pela cruz, mediante a cruz, Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas através da cruz de Cristo, nós agora somos amigos de Deus. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 18: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aleluia! Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando Jesus, ele estava no auge da sua agonia, quando Jesus estava no auge do seu sofrimento, quando Jesus, por volta do meio-dia de uma sexta-feira, quando ele estava no auge do sofrimento e da dor e da angústia física, psicológica e espiritual, quando Jesus, ele estava no auge do sofrimento, Deus estava em Cristo. Deus estava olhando para a raça humana através de Jesus Cristo, porque Paulo, ele encerrou todos debaixo do pecado. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23, Paulo disse que todos pecaram e ficaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado afasta o homem de Deus. A iniquidade separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o homem pecou contra Deus e ele foi lançado fora da sua presença. Mas, através de Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele tem o poder
de trazer o homem de volta ao seu estado original, de trazer o homem de volta à presença de Deus. Paulo disse que ele nos reconciliou. Oh glória! E eu sempre friso, eu sempre destaco, e eu sempre digo a respeito desta palavra: ele nos reconciliou. A reconciliação é a revisão de uma amizade que foi rompida. Restauração ou seja, reconciliação é a restauração de um relacionamento que foi desfeito. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, senhores. Deus colocou o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, sem pecado. Mas a Bíblia diz, senhores, que o homem desobedeceu a ordem divina e rompeu aquele elo, e rompeu aquele relacionamento, e rompeu aquela amizade. Ali havia um relacionamento entre um pai e um filho, o relacionamento entre o Criador e a criatura, o relacionamento entre Deus e o homem. Mas a Bíblia diz que o pecado é tão terrível que afastou o homem de Deus. Glória a Jesus. Senhoras e senhores, eu não estou aqui para mexer no teu sentimento religioso, para atacar tua crença, não. Eu estou aqui para trazer verdades bíblicas, revelação divina através da sua palavra. Eu estou aqui para mostrar o estado do homem quando ele está na presença de Deus e quando ele está distante de Deus. O homem, ele pode viver na presença de Deus se ele se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Mas também o homem vive distante da presença de Deus se ele desprezar ou rejeitar a oferta da cruz, a oferta do Calvário, a oferta divina. E qual é, irmão Joás, a oferta divina? A oferta divina é Jesus Cristo. A oferta divina é o amor de Deus. A oferta divina é o perdão de Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 e o versículo 17, disse Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem variações. Dons é presente, e Jesus é dádiva, é presente, e Jesus é o presente que Deus deu à raça humana, enviou para a raça humana. Perceba, senhores, que o homem, ele se encontra espiritualmente falando num estado deplorável de pecado, de desobediência, de rebeldia contra Deus. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio perdoar o ser humano. Jesus veio restaurar o homem. Jesus veio levantar o ser humano outra vez, porque ele caiu em seu ato de rebelião contra Deus, em seu ato de desobediência a Deus e a sua palavra. O homem caiu, o homem saiu, o homem distanciou-se de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é todo poderoso. Jesus, ele tem o poder de dizer para o homem: levanta-te que eu te perdoo. Jesus, ele tem o poder de dizer: levanta-te que eu te curo. Jesus, ele tem o poder de dizer: levanta-te que eu te salvo.
creia na minha palavra, creia em mim, que eu te restauro. Observe, senhoras e senhores, esse texto bíblico que nós lemos nesta noite nos chama a atenção por alguns motivos. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 1. A Bíblia conta uma história por demais interessante. A Bíblia diz: Jesus pela manhã cedo, ele foi para o Monte das Oliveiras. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras à noite. E pela manhã, cedinho, ele voltou para o templo. E quando ele vai às intermediações do templo, alguém, os líderes religiosos, a religião, eles trazem uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Levaram aquela mulher até Jesus. Era um cenário complicado. Na ótica humana não tinha jeito. Era um cenário praticamente irreversível, porque pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. Porém, os líderes religiosos, eles não trouxeram o homem, porque ambos que estavam no ato de adultério, pela lei de Moisés, tinham que ser apedrejados. Mas os líderes religiosos, eles trouxeram apenas a mulher, na tentativa de pegar Jesus em algum deslize, em alguma falha, na tentativa de acusar Jesus em alguma coisa. Esses líderes religiosos, eles estavam fazendo aqui o papel do diabo, que é acusar o homem diante de Deus. Tem o advogado de defesa, mas também tem o promotor de acusação. Jesus, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, João diz: filhinhos, não pequeis, porém se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus, ele é o advogado de defesa. Ele defende o homem quando o homem se arrepende dos seus pecados. Diante de Deus, ele intercede pelo homem. Mas também, em contrapartida, Satanás, ele está acusando o homem. Ele está condenando o homem por aquilo que o ser humano praticou. Mas a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 e o versículo 14, Paulo disse: a cédula que era contra nós, nas suas ordenâncias, ele tirou de nosso meio, cravando-a na cruz. Ou seja, toda acusação, todas as acusações que o diabo planejava, que o diabo fazia, ou que o diabo faz, Jesus, ele já cravou na cruz do Calvário. O pecado da raça humana, Jesus cravou na cruz. O que o homem precisa fazer é reconhecer o seu estado pecaminoso e se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu analiso a vida desta mulher diante dos acusadores, os acusadores na frente, a mulher no meio e Jesus do lado, e todos acusando aquela mulher, eles usaram a lei de Moisés para dizer: olha, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e pela lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Quando nós observamos esse texto bíblico numa ótica judaica, numa ótica da lei, aqui nós vemos o encontro entre a lei e a graça. A lei condena, mas a graça absolve. A lei condena o homem, ou seja, a lei
ela acusa o homem, ela mostra o pecado do homem, ela mostra que o homem pecou, mas não apresenta a solução, mas não apresenta o remédio. A lei diz que o homem está ferido, pecou, transgrediu, mas ela não apresenta a solução. Mas a graça é diferente. A graça, ela é a solução, porque a graça é o próprio Jesus Cristo. Nós vemos aqui, a Bíblia diz em João, no capítulo 1 e o versículo 17, Jesus disse: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Jesus, ele veio cumprir a lei, ele não veio abrogá-la, ele não veio destruí-la, ele não veio torcê-la, ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei e estabeleceu a graça. É por isso que nós estamos aqui. Paulo disse em Romanos capítulo 3 e o versículo de número 20: porque pela lei nenhum homem seria justificado diante de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 28, Paulo disse: concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sim, Jesus, ele veio trazer a graça. Aqui, neste capítulo 8 de João, versículo 1 ao versículo 11, nós vemos a graça de Deus em atividade. Nós vemos o encontro entre a lei e a graça. A lei dizia: apedreja. A graça dizia: eu vou perdoar. A lei dizia: vai morrer. A graça dizia: eu vou recuperar. A lei dizia: quebrou. A graça dizia: eu conserto. Olha para esse crente que está e diz assim para ele: ei, você está aqui hoje por causa da graça de Deus. A graça nos aceita, a graça nos abraça, a graça nos perdoa, a graça nos dá acesso à presença de Deus. Aleluia. Eles disseram, os versículos 6 diz assim: isso diziam eles, tentando para ver se pudesse acusar. Mas Jesus, escrevendo no chão, inclinou-se e voltou a escrever na terra. Versículo 7: e como insistissem, perguntou-lhes. Ele endireitou-se e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aleluia. Olhando dentro deste texto, nenhum estava habilitado, a não ser Jesus, a apedrejar aquela mulher. Nenhum daqueles líderes religiosos tinha autoridade para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, ele é o único que não tinha pecado nesta reunião. Somente Jesus era quem podia apedrejar esta mulher, mas não o fez. Ele disse: aquele dentre vocês que estão sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra essa mulher. A Bíblia diz que eles começaram a sair, do mais velho até o mais novo, porque eles entenderam que eles eram pecadores. Eles precisavam também do perdão divino. E a Bíblia diz que quando Jesus se endireitou, olhou e viu apenas a mulher. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela já ela já cheia da misericórdia de Deus, ela já transbordando da graça de Deus, ela disse: ninguém, Senhor. Vimos aqui um grito de alguém que estava desesperado, na mira.
A mulher estava próxima da morte, mas Jesus livrou. Aquela mulher já estava sentenciada à morte, mas Jesus livrou. Aquela mulher estava nas portas da morte, mas Jesus livrou. Quem sabe, meu amigo, senhoras e senhores, você está enfrentando conflitos internos, externos. Quem sabe você está sendo perseguido ou ameaçado de morte. Mas Jesus, Ele é o único que pode te livrar. Ele é o único que pode te resgatar. Quem sabe a tua vida não vai bem, você chora, você sofre, você está amargurado, você está amargurada, não sabe o que fazer, não há paz dentro de você, não há paz dentro do teu lar, não há paz no meio da tua família, e você está angustiado, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Já procurou em várias portas, já bateu em tantas portas, em busca de alívio, em busca de uma resposta, e não encontrou. Tudo vai de mal a pior. Mas Deus nos trouxe aqui para te dizer: Jesus é a esperança, Jesus é a solução, Jesus é o alívio para a tua alma cansada e aflita. Jesus, Ele pode acalmar a tempestade que assola a tua vida e a tua família. Jesus, Ele pode organizar o teu casamento, o teu matrimônio, a vida do teu filho, a vida da tua filha. Jesus, Ele pode dar um basta. As pessoas te julgam, as pessoas te condenam, mas Jesus, Ele não veio te condenar nesta noite. Jesus, Ele está de braços abertos para te perdoar. Quem sou eu para te condenar? Eu preciso da mesma graça que você. Quem sou eu para te julgar? Eu preciso da mesma misericórdia que você. Glória a Deus. A mulher disse: ninguém, Senhor. Aleluia, aleluia. Quem sabe você está em situação semelhante, mas Jesus, Ele tem um bálsamo. Ei, Jesus tem a saída. Tem hora que a pessoa olha as portas fechadas, bate o desespero, bate a agonia, bate a angústia. Ei, Jesus tem um escape para você. Jesus tem uma saída nesta noite para você. Ele pode resgatar a tua vida. Ele te ama de uma maneira tão grande, Ele te ama de uma maneira tão espetacular, a ponto de morrer na cruz do Calvário para te salvar. Jesus te ama, rapaz. Ele te ama de uma maneira tão grande, tão extraordinária, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Ele chorou na cruz, Ele gemeu na cruz, Ele derramou lágrimas, Ele derramou suor, Ele derramou sangue lá na cruz para te resgatar, para te libertar das ataduras de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo, ele vem matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele vem trazer vida, e vida com abundância. Eu sinto autoridade nesta noite para pregar esta palavra, porque eu sei que algemas vão quebrar, cadeias vão se quebrarem, correntes vão se quebrar, porque Jesus marcou você, meu amigo.
Jesus está te vendo onde você está agora. O Espírito de Deus, Ele está te vendo por dentro. Você chora, você se perturba, você se angustia e não sabe o que fazer da tua vida. Mas nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Ele tem o melhor para você. Glória a Deus. Jesus te ama. Olha a condição desta mulher. Glória a Deus. A igreja diga assim: Jesus preferiu recuperar em vez de perder. Aleluia. Deus não vai te perder para o diabo. Satanás quer destruir a tua vida, mas Jesus, o Jesus que essa igreja prega, o Jesus que essa igreja adora, o Jesus que essa igreja louva, o Jesus que essa igreja serve, Ele vai te recuperar. Ele vai restaurar a tua vida. Quando muitos dizem não tem mais jeito, é caso encerrado, mas o Senhor manda te dizer: eu vou entrar e vou restaurar, vou refazer a tua vida. Quantos foram restaurados aqui nesta noite? Aleluia. Todos diziam: mata. Mas Jesus disse: eu não vim matar, eu não vim condenar, eu vim salvar, eu vim recuperar, eu vim consertar o que estava quebrado, eu vim consertar aquilo que estava torto, endireitar aquilo que estava torto. O pecado corrompe, o pecado quebra, o pecado desfaz, mas Jesus conserta, Jesus restaura, Jesus edifica, Jesus levanta aquilo que está caído. Você não tem força para se erguer, está afastado do Evangelho faz tempo, está distante. Mas Jesus te diz nesta noite: eu posso te erguer de novo, eu posso te levantar outra vez, porque quem morreu na cruz foi Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, para te recuperar nessa noite, para te restaurar nesta noite. Oh glória, há uma graça aqui nesta noite liberada, há uma unção de Deus aqui liberada nesta noite. Esta palavra, senhores, é como a espada alguma de 2 gumes. Ela vai entrando no mundo espiritual, ela entra no coração do homem, no coração da mulher, no coração do jovem. Ei, não tem para onde fugir, não tem como se esconder de Jesus, não tem como se esconder de Deus. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que morreu lá na cruz do Calvário, e Ele não vai te perder para o diabo.